Olá pessoal, eu sou Cris e hoje estou de volta aqui no canal para compartilhar com vocês um pouco sobre a minha rinoplastia. Eu fiz minha rinoplastia há cerca de 4 anos e hoje eu resolvi compartilhar um pouco da minha experiência com vocês, porque eu acredito que eu tenho algumas informações que podem estar ajudando muitas pessoas que têm dúvidas e estão curiosas sobre como é o processo. E hoje eu vou compartilhar não somente o processo, questões sobre preço, pós-operatório, eu vou falar também sobre a questão emocional, como mudar o seu rosto impacta na sua vida, mesmo que seja um sonho. Então, se você tem interesse nesse assunto, fica comigo. Então, por que eu escolhi a cirurgia? Desde a minha adolescência, o meu nariz foi uma parte do meu corpo que me incomodou. E eu não tive motivos externos para isso. Eu mesma me sentia incomodada, eu não me sentia satisfeita com o meu rosto. Eu vivia minha vida, me sentia bonita, mas sabe aquela sensação de, eu acho que se ele fosse um pouquinho assim, tivesse uma alteraçãozinha, um pouquinho mais fino, eu me sentiria melhor, eu me sentiria mais confiante. E era exatamente isso que eu sentia. Não sei explicar. Eu nunca sofri bullying em relação ao meu nariz, já sofri por outras coisas que não me afetavam tanto quanto a questão do meu nariz. E sempre que eu comentava com as pessoas falavam: ai, você não precisa mudar nada. E ninguém conseguiu me convencer. Então, em 2020, né, durante a pandemia, eu tive a oportunidade e a coragem de realizar, né, esse sonho, né? E eu vou contar para vocês como foi. Então, como eu disse para vocês, desde a minha adolescência, eu tinha esse sonho de fazer uma cirurgia, né, que melhorasse a harmonia do meu rosto. E mesmo sem saber quando, com que dinheiro, como, eu comecei a pesquisar. Então eu lembro que eu entrei em vários grupos do Facebook na época e pesquisava. Via os relatos das pessoas, como era o pós-operatório delas, indicações de médicos, e eu moro no Rio de Janeiro. Atualmente eu não estou lá, né? Mas eu sou carioca e residi minha vida praticamente inteira por lá. E lá tem ótimas referências de cirurgiões plásticos. Então, assim, desde atualmente eu tenho 28 anos, né? Eu fiz a cirurgia 4 anos atrás. E desde os meus 17 anos, mais ou menos, eu já pesquisava sobre o assunto, né? Então, eu já tinha uma ideia, mais ou menos, do que eu gostaria, do que eu passaria, de quanto eu ia gastar quando eu finalmente tivesse esse dinheiro, né? Então, a vida foi passando, eu trabalhei, né? Com 17 eu já trabalhava, mas não o suficiente para juntar para uma rino. Trabalhei mais, tive pessoas que me ajudaram, né, na vida, né, a crescer na vida. E em 2020 eu tive uma condição confortável para que eu conseguisse realizar uma cirurgia estética. Então, no Rio de Janeiro eu tinha 2 opções, né, que eu tinha filtrado, né, e eu optei por ir na primeira consulta no médico que tinha o estilo mais natural. Então, durante a consulta, eu senti uma confiança nele e ele me disse que tinha vaga para um mês, né, que tinha um encaixe, se eu queria, né, que era só pagar o sinal, que ele ia reservar o horário para mim. Eu falei que eu ia pensar, mas no meio do caminho, ainda no carro, eu pensei, não, vou garantir essa vaga. E a cirurgia dependia de outros fatores, né? Eu não podia pegar Covid de jeito nenhum, né? Tinha que fazer o teste. Deu tudo certo. Eu fiz o teste de Covid. Minha acompanhante, né? Eu chamei uma amiga para ser minha acompanhante.
fez o teste de Covid também e deu tudo certo. Tinha um testezinho de cheiro também, a gente tinha que cheirar um líquido para entrar no hospital. Então, dia da cirurgia, eu estava super tranquila. Parecia que nada ia acontecer, sabe? É muito interessante como eu tinha paz no meu coração sobre e segurança, né? Sobre essa realização desse sonho. Uma observação, era uma coisa tão assim, um desejo tão grande no meu interior que por muitas vezes eu sonhei. Eu sonhei que eu me olhava no espelho e estava com curativo ou com um rosto diferente, né? E acordava extremamente decepcionada por ser só um sonho. E aconteceu, né? Estava finalmente acontecendo. Então eu não queria saber de riscos. Claro que eu sabia, no geral, os riscos, né? Mas assim, num geral, a cirurgia de rinoplastia não tem grandes riscos, né? Como uma lipoaspiração, por exemplo. Mas ainda assim, né, a minha técnica foi com anestesia geral, então eu fui entubada, então tem todos os riscos de uma cirurgia. Eu não quis pensar muito sobre isso, sabe? Eu só queria pensar que... E também não fui muito detalhista, né? Eu falei, com certeza, pro médico, mostrei referências, mas eu não fui aquela pessoa que fiquei insegura, sabe? Eu confiei nele de fato. Então, no dia do hospital, eu cheguei no horário, em jejum. O médico foi no quarto para eu realizar o pagamento, né? O pagamento em mãos, né? Eu paguei em dinheiro para ele e teve a parte do médico. Eu já tinha pago um sinal, acredito que, acho que uns R$ 2.000 de sinal. No dia do procedimento da cirurgia, eu paguei o restante em mãos e em dinheiro para ele, que foram mais 13 mil, 15 mil a parte do médico, e a parte do hospital eu paguei a parte com o hospital, que poderia ser no cartão, do jeito que eu quisesse, acho que até podia parcelar. E a parte do hospital não era exatamente fixa, dependia do final da cirurgia, porque caso precisasse de mais tempo de cirurgia ou mais materiais, eles acrescentariam o valor, mas no final acho que foi uns 3.300, foi o valor inicial mesmo, a gente não precisou de mais tempo. Então, aí o médico conversou comigo, eu reforcei, né, algumas referências que eu tinha. Ele conversou comigo sobre um desvio que eu já tinha no meu nariz, né? Ele não é funcional, né? Eu sempre respirei bem. Se é possível respirar melhor, eu não sei. Porque nós escolhemos não mexer nesse desvio, e é um detalhe que eu vou contar futuramente para vocês, né? Então continua no vídeo como isso interferiu no meu resultado. Então, assim, eu não questionei muito. Eu simplesmente falei, tá bom, se você acha que não precisa mexer no desvio, tudo bem. Eu só quero o meu nariz. O meu incômodo era mais o meu nariz de frente, que é um pouco diferente da maioria das queixas dos pacientes de rinoplastia, né? Geralmente as pessoas se incomodam com o ossinho do dorso, né? E não era meu caso, eu até tinha, mas não me incomodava muito esse osso. O que me incomodava era que eu sentia que meu nariz não tinha definição alguma de frente. Ele não tinha. Era como se, sabe, ele era todo molinho e ele não tinha estrutura. Então, o que eu falei pro meu médico eu quero o meu nariz definido e reto. Não sei se eu usei a palavra, acho que eu não usei a melhor palavra para falar sobre isso, né? Definido e reto. Eu deveria ter falado definido e simétrico ou algo do tipo. E eu tive muita paz no meu coração mesmo em relação a isso. E cirurgia foi feita, eu acordei. Eu lembro que eu acordei na sala de espera, né, da cirurgia, ainda não no quarto. Eu tive um quarto particular para mim. Eu operei num hospital na Barra da Tijuca, tá? Que é bem conceituado. Então eu fiquei muito, muito confiante de que tudo ia dar certo, que eu teria um bom tratamento e foi o que aconteceu.
Aí eu acordei e dei de cara com o médico e eu falei algo do tipo, já acabou? E já ia imediatamente colocar a mão e ele falou, né, pegou na minha mão para não colocar, aquele reflexo. E eu perguntei se eu podia tossir, porque eu tava com uma leve coceirinha na garganta devido à intubação. E ele falou assim, melhor não. Então assim eu fiz. E depois eu acredito que eu dormi de novo e acordei no quarto. E tive minhas refeições, estava com soro, né? Precisei levantar para urinar. A enfermeira me ajudou, né? Minha amiga e a enfermeira me ajudaram. E um detalhe que eu não contei sobre a cirurgia é que a minha cirurgia foi feita com um enxerto costal. Devido ao fato do meu nariz não ter muita estrutura, dele ser bem molinho anteriormente, a técnica que meu cirurgião trabalhava era com enxerto costal, né? Com isso eu tive um corte aqui, né? Sobre o corte, eu não imaginava que seria exatamente onde eu estou apontando. Eu imaginava que seria um pouco mais discreto, porque eu tenho um pouco busto, né? Na época eu estava um pouquinho acima do peso. Um pouquinho não, bastante acima do peso. No fim das contas, eu não sou 100% satisfeita com a posição dessa cicatriz. Então, é um detalhe que talvez seja relevante você conversar com o seu médico, né? Se é possível colocar, porque o que eles falam é que é uma cicatriz parecida com a de silicone, só que um pouco menor. Só que a de silicone é mais aqui embaixo, né? Não é aqui. Enfim, vou mostrar pra vocês também, né, a minha cicatriz. Vou tentar anexar a foto de como ela estava e como ela está hoje. Eu fui liberada no mesmo dia, tá? Acredito que eu cheguei 6 da manhã no hospital, a cirurgia estava marcada para 1, só que aconteceu cerca das 3 da tarde, e quando foi umas 10 da noite eu estava liberada e voltei para casa. Eu tive o suporte da minha amiga ficou em casa comigo, foi essencial para mim, porque eu morava sozinha, e nós colocamos alarmes, porque a primeira semana foi bastante remédio. Acho que nos primeiros 3 dias foram o máximo de remédio, tipo, a cada 2 horas eu tinha que acordar para fazer alguma coisa. Ou para tomar um remédio, ou para fazer a compressa com gaze e soro gelado. Além do fato de dormir, né, de cabeça para cima, né, que é um pouco desconfortável no começo. Então foi assim, digamos que foi uma semana de cuidados mais intensos e depois foi sendo mais possível. Alimentação, né? Algumas restrições alimentares, toda essa lista ele passou para mim, né? Dos remédios, horário dos remédios, quais remédios eu teria que comprar. Eu gastei cerca de uns R$ 500 em remédios, tá? Porque eu comprei exatamente as marcas que ele recomendou. Para alimentação, eu senti um pouco de dificuldade nos primeiros dias, porque o meu lábio superior ficou totalmente paralisado. Então, a alimentação que eu tinha reservado, que eram aquelas comidinhas fit, purê de batata doce com carne moída. Eu tive esse cuidado de escolher coisas que fossem fáceis de comer, mas eu não consegui comer. Não sei se eu tive medo, porque assim, o meu otimismo do, do pré mudou um pouco no pós. Então eu comecei a ter medo de fazer alguma coisa errada, medo de fazer alguma coisa que prejudicasse o resultado, medo de esbarrar. Eu preferi não comer aquela comida. Minha amiga fez pra mim legumes cozidos batidos no liquidificador. E aí eu consegui diluir a carne e fui comendo, tá? Então, assim, foi um ótimo detox. Inclusive, foi uma grande virada de chave para mim, porque eu, de fato, precisava mudar o meu estilo de vida. E, no caso, a cirurgia, né, fazer a rinoplastia, ter que ter esse controle de comer mais saudável para não ter risco para diminuir o risco de infecções, mudou totalmente minha vida, porque eu gostei. Então, foi uma grande virada de chave. Eu posso falar um pouco sobre isso em outro vídeo, se vocês quiserem. Minha amiga ficou comigo, acredito que nos 3 primeiros dias,
Ela dormiu lá, né? E depois ela só, durante a semana, passava pra ver como eu estava. Com 7 dias, eu fui no meu primeiro retorno, onde nós removemos o primeiro curativo. Não fiquei com hematomas roxos, mas eu fiquei amarelada. E o médico recomendou uma pomada justamente para essa prevenção, que foi o Iridoide, se eu não me engano. Tinha um horário certo para passar essa pomada e assim eu fiz religiosamente. Só que eu tive edema, né? Num geral, eu tive edema. E além do meu lábio superior travado. Então, nós tiramos o, o curativo e foi aquele momento da revelação, que por sinal eu fiquei muito ansiosa na noite anterior. Me senti mal mesmo de ficar, sabe, com dor na barriga. E foi uma situação bastante assim. Eu achava que eu estava preparada para passar por esse processo, sabe? Mas durante ele eu descobri que eu não estava. E quando eu me olhei pela primeira vez, foi uma sensação, um mix de sensações, porque eu me olhei e eu não me reconheci. E não sei se eu gostei exatamente do que eu vi. Eu olhei e não me reconheci. Me achei, tá, fofa, mas tipo, quem é essa, sabe? E eu ainda passei alguns meses assim, passava por um espelho e eu precisava voltar pra, tipo, essa sou eu. Tiramos o primeiro curativo, né, que é o maior, e depois ele faz um curativo de micropor para ficar mais uma semana e depois voltar e remover com ele, que é aí sim que o médico faz as fotos de antes e depois. Aí vamos lá. Esse vídeo que eu tô fazendo pra vocês, eu pensei em fazer 4 anos atrás. Só que eu comecei, inclusive eu comecei a gravá-lo. Quando eu fui gravar o vídeo, na verdade um pouco antes eu já estava suspeitando de que meu nariz estava assimétrico. E só que eu tentei ser otimista, obviamente. Tipo, talvez é o curativo, quando tirar o curativo, vai tá tudo bem. E ainda assim mandei mensagem pro médico, ele falou que era assim mesmo, questão de inchaço e tudo mais. Mas sabe quando você sente que tem alguma coisa ali e a minha intuição, ela é bastante forte. Com o segundo curativo eu consegui ver isso mais nítido, principalmente na câmera quando eu peguei para gravar. Eu automaticamente entrei num modo tipo, isso precisa ser corrigido. Não era o meu sonho. Eu não consegui enxergar o lado bom, né? Eu foquei naquele problema, né? Naquela assimetria, que no final das contas aquela assimetria sempre existiu. E no momento que eu concordei em não mexer no meu desvio de septo, eu concordei em manter aquela assimetria. Só que aquela assimetria, ela não era tão visível pelo fato do meu nariz não ser definido anteriormente, né? Meu nariz era mais batatudinho, então não dava para ver. Então, esse detalhe foi uma falha de comunicação, né? O médico, ao falar para mim que não precisa, né? Porque você não tem problema funcional, então acho que não vale a pena mexer, porque o seu pós vai ser mais complicado se a gente mexer. Assim, eu acho que faltou o fato dele falar que eu não teria um nariz simétrico se não mexesse. Quando eu questionei, né, posteriormente eu questionei com ele no retorno de 15 dias e ele me sugeriu várias soluções. Disse que poderíamos fazer um preenchimento com ácido hialurônico, só que não era o que eu queria, porque eu queria o resultado da cirurgia, né? O resultado pleno da cirurgia, eu não queria ficar fazendo retoque. E também um pequeno reparo dele fazer uma pequena enxertia em cada lado onde estava, para poder equilibrar, né? Isso poderia ser feito com 6 meses. Ele fez um preenchimento de início para não me incomodar tanto. Meu nariz ainda estava com bastante edema, né? Então, na verdade, a gente não tinha certeza de como ia ficar o resultado. E eu agendei
esse retoque, né? Que seria feito no hospital novamente. Reagendei para 6 meses. E esperei por isso. E ele também fez a recomendação de que eu deveria passar. Normalmente as pessoas ficam, acho que 3 meses fazendo o curativo para dormir. Eu deveria ficar os 6 meses fazendo o curativo para dormir, né? E sempre puxando, tentando alinhar, né, o máximo meu nariz possível. Ok, deram os 6 meses e eu não tinha muita paz no meu coração. Mas ainda assim eu ia fazer. Porém, na semana da cirurgia, eu fiz o teste de Covid e eu positivei. Então, esse resultado do Covid não me deu revolta ou nada do tipo. Pelo contrário, eu senti paz. Eu senti que era um motivo para eu não fazer aquele retoque que foi sugerido, sabe? Até porque me foi sugerido um retoque, não uma secundária, e sim um retoque para colocar um enxertinho aqui, outro enxertinho ali. E hoje em dia eu tenho quase certeza que eu não ficaria satisfeita com aquilo. Então, entrei em contato com o médico e falei minha situação. E aí ele me disse que então era melhor a gente marcar com 1 ano, que seria o ideal, que ele poderia fazer uma secundária completa e que eu de fato já estava mais em paz, né? Já estava mais tranquila, já tinha me adaptado com a minha nova imagem, já estava gostando muito, mesmo não tendo um nariz simétrico, perfeito, né? Mas eu já estava gostando muito da minha imagem nova, né? Achava que combinava de fato comigo, me senti mais bonita. Marcamos com um ano. E vem minha intuição novamente me dizendo para não fazer a cirurgia. Então eu voltei, eu fui até, porque eu queria saber eu queria saber a opinião do médico, né? E falei para ele, olha, eu queria muito ter o resultado pleno, né? Todo o potencial que a minha rinoplastia tem para que ela tem de fato, né? Que eu acredito que você possa fazer, que a gente não conseguiu fazer da primeira vez. Mas eu não estou em paz. O meu coração diz que não é para eu fazer agora. E eu estava ciente também de que a secundária tem mais riscos, né? A gente perde algumas terminações nervosas, tem mais riscos de necrose, mais riscos de infecção. E graças a Deus, na minha primeira cirurgia, eu não tive nada disso. Minha recuperação foi totalmente dentro das expectativas de uma boa recuperação. Então, foi isso que eu falei para ele, e ele falou: tudo bem. O dia que você tiver certeza, você vem que a gente vai fazer. Mas, né, como ele sempre falava, foca num geral, foca que você tá muito mais bonita agora, foca que seu nariz tá muito melhor agora. Infelizmente, eu não sou Deus, eles adoram essa frase, né? Não pude deixar seu nariz perfeito, mas... E eu concordei, sabe? É isso. E pra mim foi muito importante o fato dele deixar essa porta aberta, né? Caso um dia eu tivesse certeza, poderia voltar, né, a procurá-lo novamente. E desde então, acredito que o meu nariz ainda mudou bastante até o 2º ano, tá? Até o 2º ano eu ainda senti algumas mudanças. E digamos que do 2º ano pra cá eu tenho um resultado fixo, onde eu sou muito satisfeita. Onde eu penso que eu fiquei desesperada demais, sabe? Que bom que eu não fiz uma secundária. Não tenho vontade de fazer. Meu nariz não é perfeito, não é totalmente simétrico, não é um nariz de capa de revista, mas meu nariz é muito melhor do que ele era. Eu estou muito mais bonita do que eu era, eu me sinto muito mais bonita. A minha rinoplastia foi o início de uma virada de chave para mudar completamente minha vida em vários aspectos, né? Em questão de me cuidar mais da minha saúde, em questão de aprender a me comunicar melhor, aprender a lidar mais com meus sentimentos e ansiedade, aprender a ouvir minha intuição. Então, hoje em dia, eu não me arrependo de nada, nem da cirurgia, nem dos meus surtos com o médico, nem já estou aqui com o papo de amigas, né? Não me arrependo de nada,
sabe? Nem da escolha do médico. Eu posso dizer que ele prestou todo o suporte necessário, né? Por exemplo, quando eu tinha menos de uma semana, acho que uns 3 dias, do nada, meu nariz sangrou. Eu liguei para ele na hora e ele, sabe, teve paciência em responder. Não, é normal, e tudo mais. Olha, mas eu tô em consulta, sabe? Então, assim, hoje em dia eu olho para trás e penso que foi tudo do jeito que deveria ser. No momento eu não penso em fazer uma secundária. Eu vou deixar fotos aqui com vocês do meu antes, do meu depois. Parece outra pessoa, mas eu juro que sou eu. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Talvez eu tenha esquecido de alguma informação. E é isso. Esse é meu narizinho atualmente. Espero que vocês tenham gostado um pouco mais da minha história, assim vocês vão me conhecendo um pouco mais. Espero que eu possa ter ajudado um pouco sobre o processo de dúvidas sobre a rinoplastia. Se você tem esse sonho, se você tem essa intuição de que sua vida poderia ser melhor, que você poderia se sentir mais confiante se você fizesse algum ajuste estético, se você acha que sua vida vai melhorar, e não por causa de outras pessoas, mas se você acha que a forma que você se vê vai melhorar positivamente a sua vida, e que o procedimento estético que você quer fazer não vai arriscar a sua vida, se organiza, pesquisa, escolhe um profissional e faça. Segue sua intuição sempre, com certeza, e faça. E é isso. Espero que eu tenha ajudado em alguma coisa. Qualquer outra informação que vocês queiram saber, deixe aqui nos comentários. Se você gostou, dá um gostei para ajudar aqui no canal. Se vocês tiverem alguma sugestão de conteúdo, podem deixar aqui também. Eu sou carioca, mas eu tô vivendo em Berlim atualmente, então acredito que eu possa gerar conteúdos interessantes para vocês. Então é isso. Beijo e tchau, tchau!